Nós vamos falar hoje sobre aprender um pouquinho a ler rótulos. Quando surgiu o interesse por esse tema, na verdade, veio ali dos desafios que eu faço, né? E as pessoas começaram, às vezes, a ter dificuldade. Se alimento eu posso, se eu não posso. E aí eu falei, nossa, acho que ler rótulos é um bom assunto. Vamos tratar, então, sobre rótulos. Olha, aí temos gente de Natal, que bom, delícia. Sejam bem-vindos, Gilma. Vamos, então, falar um pouquinho sobre ler rótulos. E aí, quando a gente começa a listar, a pensar nos assuntos, na verdade, é assunto aí para umas 5 lives, porque tem muita coisinha para a gente falar sobre rótulos, para não ficar extenso, né? A gente ficar aqui 2 horas, né? Que seria, de repente, um tempo adequado. São Bernardo, a Suelen, ó. Bem-vinda, Suelen. Então, aí a gente vai dividir. Hoje a gente vai falar sobre lista de ingredientes. Talvez a gente consiga falar quase tudo, talvez falte um pouco, dependendo do ritmo. A gente quebra essa live em 2 e continua depois uma próxima com um complemento aí sobre a lista de ingredientes, tá bom? Eu quero tentar levar essa live até umas 19h20, para que depois 10 minutinhos a gente abra para as dúvidas, tudo bem? Então, fazer aqui meia horinha para não ficar extenso, até para quem quer assistir depois ficar algo objetivo. Então, vamos lá. Lista de ingredientes. Alguém sabe aqui como que a gente faz? Por exemplo, ó, se essa live faz sentido para você, compartilhe, tá bom? Boa noite, Amanda, querida. Compartilhe, né? Aí no teu Facebook, ou convide um amigo para assistir com você. Se você acha que esse tema é interessante. Boa noite, Ká, querida. Boa noite, Tati. Boa noite, Sanim. Boa noite, Marcela. Tudo bem, Mar? Então, vamos lá, gente. Muita gente querida por aqui. Obrigada pela presença de todos. Vamos falar sobre como ler rótulos. E hoje a gente vai abordar, então, a lista de ingredientes. Como é que eu sei, primeiro, que uma lista é legal, né? Sem sequer começar a ler aquilo que tem na lista. Primeiro, quanto menos ingrediente tiver ali, melhor. A gente fala que para um alimento ser alimento, tem que ter até 3 ingredientes. Passou de 3 ingredientes, já é um produto alimentício. Então, o primeiro passo para você entender se um alimento é alimento e se ele é top, porque daí é top, tem que ter até 3 ingredientes. Passou disso, já é um produto alimentício, porque já sofre outros processos aí, já tem muito mais industrialização nesse produto. Então, eu vou ter que ler, mas só para vocês entenderem. Eu estou aqui com uma listinha de ingredientes, ó, açúcar, leite integral em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, creme de leite em pó, emulsificante, aromatizante. Quem aqui sabe me dizer como é que eu sei quanto que tem de cada ingrediente? Ou que ingrediente que tem mais do que o outro? Então, vamos lá. Começamos com açúcar, leite integral, massa de cacau, manteiga de cacau, aromatizante. Alguém sabe dizer o que tem mais nesse produto e o que tem menos? Como você tem uma ideia disso? Alguém sabe? Boa noite, Rô, querida. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Ninguém quer falar comigo? Isso, muito bem. Sandra, Paula, Karine, todas aqui que já fizeram já tiveram até aulinha sobre como ver rótulos dentro do Mente Slim, né? Exatamente. Então, o que tem mais é o que vem primeiro. Muita gente acertando, tá? Então, o ingrediente que está lá em primeiro é o que vem mais. Então, esse aqui, por exemplo, ele é um chocolate, tá? Eu não vou dizer marca, como eu falei para vocês, é um chocolate ao leite. O primeiro ingrediente dele é açúcar. Então, cadê o chocolate, né? Quando a gente pensa que um alimento está escrito chocolate, ele começa com açúcar, por isso que eu falo para as pessoas que são viciadas em chocolate e falam que são chocólatras, são açucarólatras. Porque o que vicia no chocolate é o açúcar, não o cacau, né? Não o chocolate. Para ele ser um chocolate, ele teria que começar com cacau. Massa de cacau, manteiga de cacau, mas nunca com açúcar. Então, aqui a gente já sabe que num chocolate, o ingrediente que a gente tem mais é o açúcar. E o que a gente teria menos, por exemplo, é o aromatizante, tá? Vou tentar pegar aqui para vocês, por exemplo,
um chocolate bom, né? Um chocolate 85% cacau. Nessa lista, a gente começa com massa de cacau, ok? Ele é o que se propõe ser, né? Cacau em segundo, manteiga de cacau, açúcar demerara em quarto e vagem de baunilha. Então, o açúcar tá aqui só dando um cheirinho, a baunilha dando um aroma, mas o que começa mesmo, os 3 primeiros ingredientes, é cacau. Então, aqui a gente percebe que é um chocolate de boa qualidade. Fora isso, tem muito menos ingrediente do que no outro, vocês percebem? Né? Não tem o aromatizante, né? Não tem o emulsificante, né? Tem 2 tipos de emulsificante nesse outro. Então, vocês conseguiram entender a diferença de um chocolate e de outro pela listinha de ingredientes? Deu, gente? Mandem corações se tá ok. Se vocês estão conseguindo entender, se eu tô sendo clara, se eu tô falando uma linguagem que agrada vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguém chamando no... Isso, Suelen falou. Amanda não sabia. Esclarecemos, então. Podemos passar para o próximo item. Então, falamos sobre ordem de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor, para ele ser um alimento de verdade. Ele tem que ter até 3 ingredientes. Passou de 3 ingredientes, já é um produto alimentício. Obrigada, Sandra, querida. Combinado? Passamos, então, para o próximo tópico que eu quero abordar aqui com vocês. Eu peguei aqui, por exemplo, um iogurte. Eu estou comparando os iogurtes da mesma marca. Para vocês entenderem que a maioria das grandes marcas, elas oferecem de tudo. Tanto o produto mais qualificado, quanto um produto menos. Porque ela quer agradar aqueles que precisam do paladar, que precisam disso e daquilo, e elas querem agradar aqueles que se preocupam com saúde também. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um iogurte, são 3 iogurtes da mesma marca. Mostrando um pouquinho para vocês a diferença disso, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro iogurte, ele é leite tipo A, iogurte natural integral, tá? Então, ele tem na lista de ingredientes leite tipo A e fermento lácteo. 2 ingredientes no iogurte. Palmas para ele, né? É um iogurte de verdade, né? É aquilo que ele se propõe ser. Então, olhe sempre para o alimento, veja o que está ali. É iogurte? Tem que ser iogurte atrás, né? Então, para dar o iogurte, a gente precisa do fermento e do leite, ponto. E é isso que ele se propõe, tá? Aí a gente vai pegar o mesmo iogurte da mesma marca, só que agora desnatado. E aí, o que a gente lê na lista de ingredientes? Leite tipo A, desnatado, então já foi usado um tipo de leite diferente. Quando ele é desnatado, é retirado ali a gordura do leite. E muitas vezes a gente perde saciedade, tá? Então, não é toda estratégia que a gente gosta de usar desnatado, não. Muitas vezes a gente gosta de usar a gordura de origem animal, a gordura própria do alimento, porque dessa a gente não tem que ter medo. Ela dá saciedade pra gente, né? E a gente diminui a industrialização de fazer a retirada de algum produto. Depois a gente tem espessantes. Um deles é a gelatina e o outro a goma agar. Por que eu tenho espessante? Porque quando eu tirei a gordura do alimento, para deixar ele menos calórico, por exemplo, eu tirei também o que dá a consistência do iogurte. Se eu tiro a gordura, fica aquela coisa mole, né? Fica sem consistente. Então, eu preciso usar um espessante. E aqui eles colocam 2 espessantes para fazer a vez da gordura. Então, vale pensar até que ponto é interessante a gente fazer retirada de algum item para colocar outro para fazer a vez. Eu sempre tento falar para os pacientes buscarem alimentos mais próximos da comida de verdade, mais próximos do natural. Então, quando a gente como que a gente faria um iogurte em casa? Com leite e fermento. Então, não tem por que a gente inventar, não tem por que a gente querer tirar a nata dele, né? Deixar ele aí menos calórico. Use o alimento mais próximo daquilo que ele de fato é. E depois tem o fermento lácteo. Então, aqui a gente já passa para 4 itens, né? E tendo aí o espessante para dar a consistência da gordura. Tudo bem até aqui? Entenderam a diferença de um desnatado, de um integral? O que tem que ser colocado para fazer a vez disso? Mandem corações se estiverem entendendo, para eu saber que eu não estou falando sozinha. Sim? Vamos abrir aqui, deixa eu só ver.
Sim, olá, Cris. Boa noite, querida. Boa noite, Cris. Então, vamos passar aqui para o próximo iogurte. Agora sim, agora eu vi que vocês estão entendendo. Vamos passar para o próximo iogurte da mesma marca, só que agora ele é com polpa de fruta, tá? É um iogurte que já é de morango. E geralmente, quando ele é com polpa de fruta, ele tem a proposta do desnatado, tá? Na grande maioria é difícil você achar um iogurte natural, um iogurte integral com polpa de fruta. Então, a gente tinha o primeiro iogurte, que era um iogurte natural integral com 2 ingredientes. Depois a gente tinha o segundo iogurte que passava para desnatado, 4 ingredientes. E agora a gente tem um que é desnatado com morango. Então, o que ele deveria ser? Pensem aqui comigo. Ter os 4 ingredientes da primeira lista, certo? Se ele é a mesma coisa, um iogurte desnatado. E mais o morango, a polpa de morango. Vamos ler aqui o que tem? Vou ler aqui para vocês, na verdade. Leite tipo A desnatado. Base preparada de fruta morango. Então, não é só morango. Olha só o que vai nessa base. Morango, amido modificado. Amido é um tipo de açúcar. É um tipo de farinha, né? Que vira açúcar. Então, o que tá fazendo um amido no teu iogurte? Conta pra mim. Depois vem polidestrose. Polidestrose é um outro tipo de açúcar. Quantas e quantas e quantas vezes eu vejo paciente comprando um alimento achando que não tem açúcar, porque não está lá escrito açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar branco, açúcar orgânico. Não. Tem outros nomes, né? Eles dão outros nomes para justamente tirar essa impressão de que é açúcar, mas aí você está consumindo açúcar. A polidestrose, por exemplo, é um, tá? Estabilizante pectina, para dar consistência. Ácido lante, ácido cítrico, edulcorante artificial, sucralose, outro tipo de açúcar, né, adoçante. Artificial, o nome já diz, né? Não vem da natureza, não é produzido aí pela natureza, é algo que vem da indústria, é algo totalmente processado, né? Mais produto químico, na verdade, né? Um conservante. Um corante artificial, outro produto químico. Corante natural caramelo, aromatizante sintético idêntico ao natural, edulcorante artificial sucralose de novo, fermento lácteo. Gente, cansei. Quando vocês pegam uma lista extensa dessa, né? Um produto que era para ser leite desnatado, iogurte desnatado com morango, que era para ter ali poucos ingredientes, e você lê, tem mais de 10 ingredientes, nem compra, né? Passou ali de 5, 6, nem compra, né? Porque você já vai ver que tem alguma coisa ali estranha. Conseguem perceber, então, a diferença desses 3 iogurtes? Da mesma marca, por isso que eu pego a mesma marca para vocês entenderem. A maioria das grandes marcas vão ter todas as propostas para oferecer. Para aqueles que entendem, para aqueles que não entendem, para aqueles que se preocupam com saúde, para aqueles que se preocupam com paladar, né? Para aqueles que comem achando que o desnatado é melhor. Então, por que eu não compro? Pensem aqui comigo o raciocínio agora. Por que eu não compro um iogurte natural, integral e bato com morango? E coloco ali umas gotinhas de stevia, ou um pouquinho de xilitol, ou um pouquinho de eritritol, que é um adoçante natural. Eu ficaria ali com 3 ou 4 ingredientes. Não seria muito mais interessante que a gente pegar esse outro aí, desnatado com morango, ou com qualquer outra polpa de fruta, que viram 10 ingredientes, não são alimentos, são produtos químicos. Sim? Faz sentido? Fez sentido isso? Alguém já tinha comparado rótulo de iogurte natural integral, desnatado e desnatado com polpa de fruta? Falem comigo! Obrigada, Ana. É isso mesmo. Rótulo a gente tem que olhar e saber ver. Muitos rótulos têm nomes ali que nem eu sei ler. Então, quando você não sabe ler, deixou de ser alimento, né? Desiste dele. Desiste, né? Troca, busca outro, tá? Principalmente, eu não sei se eu vou ter aqui algum alimento. Eu vou pedir até para trazer depois. Eu acho que tem aqui algum outro que eu vou seguir. Sandra não tinha pensado nisso, tá bom? Legal, é bom saber que faz sentido para vocês, né? Está aqui para acrescentar. É isso aí. Então, falamos um pouquinho do iogurte para vocês entenderem um pouquinho a questão da gordura, o que é colocado no lugar dela, né? Como é que a gente consegue um iogurte mais limpo, mais próximo ao alimento de verdade. Aí a gente trouxe para vocês uma barrinha de cereal.
Barrinha de cereal. Qual que deveria ser o primeiro ingrediente? Vamos ver se vocês adivinham. Vou esperar vocês falarem. Obrigada, Ana Carolina. Obrigada por estar aqui, viu? Fica de olho, né, Cá? Obrigada, Sandra. Barrinha de cereal. Qual deveria ser o primeiro ingrediente? Agora eu já expliquei, hein? Ele tem que ser aquilo que ele se propõe. Cadê vocês? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguém aqui. A Amanda não olhava, olha aí, Amanda. Vai começar a ter novos olhos para os alimentos. Alguém sabe dizer qual deveria ser o primeiro ingrediente na barrinha de cereal? Cereal. Muito bom, adorei. Então, eu vou ler para vocês esse rótulo, tá? Barrinha de cereal. Xarope de glicose, açúcar. Então, a gente começa com um xarope feito de açúcar, percebem? Cadê o cereal, né? Quando a gente pega o alimento, o primeiro ingrediente tem que ser aquilo que ele se propõe, né? Então, cadê o cereal? A barrinha de cereal, o primeiro ingrediente é o açúcar, eu sabendo que o primeiro ingrediente da lista é o que tem mais, então numa barrinha de cereal o que eu mais tenho é açúcar. Não é cereal, pasmem, tá? Pasmem. Horror. E é a marca, né? A marca que é super difundida, falou em barrinha de cereal, não tem quem não lembre dessa marca, tá? Depois vem o mix de cereais, que são flocos de farinha de arroz, que não tem, né, a fibra, de milho, trigo rico em ferro e ácido fólico, cevada, aveia, açúcar de novo, extrato de malte, outro tipo de açúcar, polidestrose, outro tipo de açúcar. Então, a gente já leu aqui 10 ingredientes, 4 são açúcar, numa barrinha de cereal. Primeiro que passou muito, né? Já deu. A lista é muito extensa. Segundo que em 10, 4 são açúcares. Vários tipos de açúcar. Depois vem sal. Por que sal? Então, sempre quando eu falo para os pacientes, quando a gente está em comida de verdade, falta sódio. Porque você não tem o sódio na mandioca, na carne, né? O sal, nos legumes, nas verduras. E quando a gente está numa base de comida industrializada, de empacotados, o sódio que tem ali é muito grande, mesmo num doce. Por quê? O sal está ali para deixar o alimento mais palatável e para conservar. Então, mesmo nos alimentos doces, quando a gente tem uma alimentação baseada em industrializados, a gente consome muito sal. E quando a gente passa para comida de verdade, a gente tem que observar, talvez em colocar um pouquinho mais de sal, porque tem algumas pessoas que começam a passar mal pela falta de sal, né? Por quê? Porque consumiam ali o arroz, o feijão, a carne, mas também consumiam os industrializados, que tinham uma quantidade de sódio muito grande, e agora não. E depois disso, do sódio, vem gordura de palma, corante, carmim e INS 120. O que é INS 120? Alguém consegue me dizer se isso é um alimento, por favor? Depois do INS vem estabilizante, fosfato de sódico, cobertura de chocolate, um pouquinho mais de açúcar, açúcar de novo, soro do leite, massa de cacau, leite em pó. Gente, não dá, tá? Não vale a pena. Ele ainda tem mais 5 INS da vida. INS é o quê? Não é alimento, é produto químico, tá? Quando você pensa em sigla, é produto químico. Então, é química 5 vezes, né? E tem mais de 20 ingredientes essa lista. Se fosse ingrediente bom, ainda ia, né? Eu quero saber cadê o cereal dessa barrinha. Por isso que quando o paciente fala, no intervalo eu como uma barrinha de cereal. Qual, né? Cadê o cereal? Porque as barrinhas de cereal geralmente não são tudo menos cereal. O que mais elas são, na verdade, é açúcar. Por isso que sofre. O intestino fermenta. Aí a gente acha que é muita fibra. Fibra da onde, né? E se a gente for olhar aqui, nessa barrinha, por exemplo, eu tenho 17 gramas de carboidrato, 17 gramas de açúcar, né? Daquilo que vira açúcar. E 0,6 de fibra. Então, como é que eu quero, numa barrinha, melhorar a oferta de fibra, melhorar o funcionamento do intestino, né? Alimentar a flora intestinal com açúcar. Com 17 gramas de açúcar e 0,6 de fibra. Perceberam, então, gente, que a gente não pode se deixar ser enganado
E eu acredito que a gente ainda pode mudar um pouco isso, né? A legislação tem que ser mais firme, tem que ser mais forte no sentido de não deixar, né, escrever barrinha de cereal por uma coisa que nem cereal não tem. Então, a Selma aqui, boa noite. A Kelly chocada. Podemos falar do leite de caixa. Vamos ver se a gente vai ter tempo, tá, Márcia? Eu não tenho nenhuma caixinha de leite, mas eu posso abordar esse assunto. Nossa, já são 7h20, gente. Deixa eu abrir a porta aqui. Tá muito calor, eu fechei a porta do escritório, mas não tá dando. Se eu ligar o ventilador, vocês não vão me ouvir. Deixa eu rapidinho passar a questão do leite. O que que acontece? Um leite que é retirado da vaca, né? Pensa você aí com uma vaquinha no seu quintal, brincadeira, né? Um leite que sai ali da vaquinha numa fazenda. Quanto tempo que esse leite duraria sem refrigeração em cima da sua pia? Pensem, quanto tempo esse leite duraria em cima da sua pia? Um leite que você tirou da vaquinha natural e deixou em cima da pia. Tan, 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 tan. Vamos fazer os pontos aqui. Toque, 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 toque. Quanto tempo duraria? Me ajudem aí, gente. Vocês pediram para falar, agora vocês me ajudem. Quanto tempo duraria aí um leite? Algumas horas. Dependendo do calor, algumas horas. Dependendo da temperatura, um dia. Muito frio, 2 dias. Duraria mais que 2 dias? Vocês acham que duraria mais que 2 dias? Poucas horas. Horas. E como é que esse leite dentro de uma caixinha sem refrigeração pode durar 5 meses na prateleira de um supermercado? Milagre? Mágica? Percebem? Então, por isso que a gente fala muito do leite, né? O leite que tá no supermercado, na caixinha, durando 5 meses, quando era para durar um dia nessa mesma temperatura, é tudo menos leite. Imaginem o que tem de conservante nesse leite. Vocês fazem ideia? É só conservante, é só produto químico. Por isso que cada vez mais e mais pessoas têm aí problemas com o leite, problema com a digestibilidade desse leite, intolerâncias, alergias alimentares. O leite tem a sua culpa em si, o leite puro até tem, né? A gente até tem alergias nesse nível, mas o que mais prejudica é esse leite que não é leite. É esse leite que está na caixinha, que não tem como ele ser te oferecido como leite. Quer tomar leite, você não tem intolerância à lactose, você não tem intolerância à caseína, vai no mercado e compra ele na geladeira. Aquele leite fresco, compre ele integral, porque integral ele vai ter menos lista de ingredientes do que o desnatado, vai saciar mais, né? E vai durar ali 1 semana na geladeira, que tá super ok. Percebem, então? Tolerância à lactose ou um leite lac-free, mas aí teria que ser fresco, tá? Não dá pra gente pegar de caixinha. Ou você usar enzima, tá? Usar enzima digestiva para lactose. Se for a lactose. Se for a caseína, não. Se for a caseína, a gente não tem como quebrar essa enzima, tá? Tem um leite chegando no Brasil, que é um leite de gado tipo europeu, que para quem tem intolerância à caseína, dá para estar utilizando ele. Aqui em Campinas eu já achei em alguns lugares esse leite que resolve o problema da intolerância à caseína. E aí ele é fresquinho, tem que comprar o fresquinho, tá? Senão também não resolve. Essa marca também tem de todos para oferecer. E aí você compra o fresquinho e você toma o fresquinho se for o problema da caseína. Mas aí ele não vai resolver o problema da lactose. Se você tiver também intolerância à lactose, você também precisa comprar enzima, tá? Usar enzima. Vamos ver aqui o que o pessoal do Face me falou, que eu tô no Face e tô no Insta, por só de conservante, horas. Não toma mais de caixinha. Eu indico tomar o natural, tá, Amanda? Aquele fresco. Olha aí, que maravilha, leite fresco da fazenda. Então, tá bom. Vamos ver o que eu consigo continuar aqui. Vou falar para vocês alguns tipos de açúcar. Por que é importante a gente falar? Como eu falei para vocês, tem muitos ingredientes que estão no rótulo que você bate o olho e você acha que eles são inofensivos, né? Que tá tudo bem. Ontem mesmo,
Eu estava com uma paciente minha numa loja, que ela estava escolhendo alguns alimentos que ela ia levar para a viagem, e a gente pegou um leite em pó. E esse leite em pó só tinha leite de coco em pó. Esse leite de coco em pó só tinha leite de coco e mais um ingrediente, que era maltodestrina. E ela estava fazendo uso desse leite achando que estava fazendo certo. Então, por esses motivos é que eu tenho tanto prazer em vir falar para vocês, em abrir os olhos de vocês, porque as pessoas não fazem, ninguém faz por mal, ninguém compra um alimento errado por mal, né? Mas por falta de informação. Então, a lista de ingredientes era enxuta, a princípio é um produto alimentício, porque tem 2 ingredientes, mas o segundo ingrediente, depois do leite de coco em pó, é a maltodestrina. Maltodestrina é um açúcar. Então, fica um alimento extremamente palatável, né? E ali o leite de coco e açúcar. Que sentido que faz você colocar açúcar no leite de coco? Quando a gente está pensando em restrição, em estímulo de insulina, em diminuição calórica, em esteatose hepática e todas as outras doenças que a gente sabe que é gerada pelo açúcar. Ninguém precisa de açúcar. Ninguém em fase nenhuma da vida, né? Da vida, não precisa de açúcar. O açúcar, ele é o a mais, né? Não tem necessidade da gente estar utilizando. Então, eu fiz uma listinha com todos os nomes de açúcar, para vocês terem uma ideia de quais formas eles podem enganar, né, o consumidor. É claro que não tem como vocês decorarem isso, né? Concordam? Mas tem como vocês ficarem aí de olho para tentar entender. Nessa listinha, quantos tipos de açúcar vocês acham que a gente tem hoje no mercado? Eu fui pesquisando e colocando aqui, cheguei numa lista horrorosa. Quantos vocês acham que tem no mercado hoje? Kelly, se for pelo cálcio, existem muitos outros alimentos, principalmente os vegetais verdes escuros, que têm a biodisponibilidade do cálcio muito mais alta do que do leite. Uma coisa é o alimento ter tal nutriente, e outra coisa é esse nutriente ser absorvido. São coisas diferentes, então não adianta a gente só consumir um alimento rico em cálcio. Eu preciso entender se dentro do meu organismo ele é biodisponível. E o leite tem uma quantidade muito baixa da biodisponibilidade do cálcio, tá? Nos vegetais verdes escuros, como eu falei para vocês, e em alguns outros alimentos a gente tem mais cálcio do que no próprio leite, biodisponível, tá? Respondi sua pergunta. Boa noite, Rê! Seja bem-vinda, amada. Então, vamos lá. Falaram aqui 30, uns 20. Alguém chuta mais? 13, 30. Então, eu cheguei aqui a uma listinha de 26. 26 tipos de açúcar, né? Que a indústria pode enganar você e eu, porque também não dá para entender tudo, achando que não é, que é qualquer outro tipo de coisa, um estabilizante, um aroma, e é açúcar. Então, um deles, sacarose. Segundo, frutose. Terceiro, lactose. Quarto, glicose. Vou parar de contar, né? Glucose, além da glicose. Destrose. Maltose. Maltodestrina. Néctar. Mel. É açúcar. Na tua corrente sanguínea, não importa se é um alimento mais natural, mais puro. Na corrente sanguínea, ele entra como açúcar, tá? Agave. Xarope de milho. Xarope de ácer, que eu não sei o que é isso, tá? Não tenho vergonha de falar. Xarope de alfarroba, xarope de malte. Então, pensando nesses, a gente chega nos 30, que eu não subdividi. Sumo de fruta concentrado é açúcar. Sumo de fruta desidratado é açúcar. Melaço. Melaço de cana, melaço negro, malte de cevada. A gente tem mais de 30, porque eu não subdividi esses. E aí a gente começa a entrar nos nomes de açúcar mesmo. Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico, açúcar invertido, açúcar magro, açúcar moreno, açúcar light, açúcar de confeiteiro, tá? Então, todos os tipos de açúcar. Olha só como dá pra gente se perder na hora que a gente está comprando um alimento. E aonde mais a gente tem açúcar, além dos alimentos que não são necessariamente açúcar? Então, para vocês terem uma ideia como a gente consome açúcar muito além do que é necessário quando a gente consome industrializados. No amendoim japonês, que é para ele ser salgadinho, ele tem açúcar ali. Um caldo de legumes tem muito açúcar. No caldo de legumes, caldo de carne, né, caldo de galinha. Um ketchup, muito açúcar. Uma ervilha em conserva. Ervilha em conserva, você vai encontrar açúcar.
Frango temperado congelado, açúcar, porque eles precisam deixar esse alimento palatável para vocês comprarem. Lasanha congelada, tem açúcar. Macarrão instantâneo, tem açúcar. Maionese, tem açúcar. Milho em conserva, tem açúcar. Molho de tomate industrializado. Aí que eu não tô dizendo todos, tá? As marcas aí mais tradicionais vocês vão encontrar sim. Agora vocês não vão comprar mais desses, né? Porque todo mundo tá aprendendo. Molho de tomate tem açúcar. Molho para salada industrializado tem muito açúcar. Shoyu, muito açúcar. Mostarda, açúcar. Patê de presunto, açúcar. Peito de peru defumado. Açúcar no peito de peru defumado. Alguém acredita? Tem gente rindo aqui. Salgadinho de queijo, açúcar. Sopa pronta, açúcar. A gente não tá falando de nada doce, né? Torta de frango congelada, açúcar. Pão, açúcar. E massa de pizza, açúcar. Entenderam, amores? A gravidade da coisa? O que eu tinha pego aqui para falar para vocês? Eu tinha pego alguma coisinha. Ah, eu peguei um molho de tomate. Porque, assim, o alimento mais cruel para a gente comprar pronto na rua, o que mais, né, nessas análises que eles fazem, tem problema é o molho de tomate. Primeiro, molho de tomate. O que esse alimento tem que ter? Tomate? Certo? E ali algum outro ingrediente para fazer. Geralmente, a lista de molhos de tomate é bem extensa, com acidulantes, edulcorantes, aromatizantes e muitos antes da vida, tá? O que comer, João? Comida de verdade, aquela que não tem rótulo. Ou um rótulo que tenha uma lista enxuta, tá bom? Tem muita opção para a gente comer. Então, ó, quando vocês forem comprar um molho de tomate, procurem primeiro. Se vocês não conseguirem fazer pronto, procurem. Eu tenho sempre aqui na mão. Não vou dizer que eu não tenho. Mas eu tenho os de qualidade, que eu estou enxergando. Então, eu enxergo o que tem dentro, né? Eles têm que ter uma qualidade mínima, porque a gente tem que enxergar o que tem dentro. E a lista de ingredientes dele é tomate e ácido cítrico. Ácido cítrico, para vocês saberem, é a vitamina C, que é o que está conservando aqui, uma vitamina. Ponto. 2 itens. Tomate e ácido cítrico. Um de vidrinho e o que tenha só 2 ingredientes na lista. Combinado? Eu tinha muito mais alimento. Eu peguei vários tipos de whey, porque fica nessa coisa, mas o whey pode. Mas o whey não é só para quem faz academia. A gente sabe que o whey é para todo mundo, desde que seja um whey clínico, desde que seja um whey limpo, desde que seja proteína ali, que o whey é um alimento extremamente bárbaro, proteína já quebradinha ali, os aminoácidos prontos para serem absorvidos, só que a gente tem que também buscar o bom whey, aquele whey que está livre dos açúcares, né? Livre dos edulcorantes, dos acidulantes, um whey puro. E muitas vezes a gente compra o mais barato, achando que está ganhando, só que você está comprando açúcar. É mais fácil você comprar um outro whey e misturar açúcar para render, né? Então é importante a gente saber, mas a gente vai trazer em outras lives para ficar mais esclarecido para vocês, tá bom? Stevia, xilitol, eritritol, talmatina são adoçantes naturais. Então são adoçantes interessantes para serem utilizados. A gente não tem estímulo de insulina e são adoçantes que eu oriento sim tá utilizando, tá? Para quem precisa do paladar doce, para quem precisa fazer um docinho, são as melhores opções que a gente tem. Uma por semana, Sandra? Vocês mandam. Vocês mandam. Entendido, turma? Aberto aí para perguntas, então eu me estendi muito, eu não consigo, né? Vou só puxar aqui para ver se tem alguma perguntinha que eu passei.